Afinal, para que fazer Olimpíada? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje foi a cerimônia de abertura da 32ª Olimpíada da Era Moderna, mais conhecida como Olimpíada de Tóquio 2020. Muito legal o show, gostei particularmente dos efeitos dos drones. A Olimpíada em si é sempre emocionante ver os melhores atletas do mundo competindo, mas, no fundo, existe uma pergunta que muita gente se faz. Vale a pena organizar uma Olimpíada? Veja, é extremamente caro preparar todas as arenas necessárias para todos os esportes. Hospedagem para atletas, transporte para turistas, não apenas construir estádios específicos para 35 esportes, mas também a manutenção posterior desses. Enfim, certamente é algo muito caro e que encarece a cada edição das Olimpíadas. Mas lógico, a Olimpíada traz também vantagens. A primeira delas, as receitas diretas. Venda de ingressos, que são bem caros, mas o principal são os direitos de transmissão dos jogos para televisões do mundo todo. Além disso, há benefícios indiretos, como o aumento do turismo na cidade durante as Olimpíadas, mas além disso, costuma levar a cidade a ser mais conhecida e, portanto, ter um aumento sustentável do turismo. A conta, porém, raramente fecha, tipicamente mesmo sendo muito otimista quanto ao retorno indireto, que é difícil de se medir no final das contas, o resultado final é sempre um enorme prejuízo para a cidade, pago tipicamente pelos contribuintes. Existe um discurso recorrente usado por políticos para justificar trazer os Jogos Olímpicos para uma cidade, o suposto legado olímpico. Coisas que ficariam para a cidade após a passagem das Olimpíadas. A questão é que tais legados olímpicos são bastante questionáveis. Vamos ver como exemplo a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Para quem não lembra, as últimas Olimpíadas aconteceram aqui mesmo no Rio e custaram um total de 38 bilhões de reais, estourando muito o orçamento original de 14 bilhões. Um bocado de dinheiro, muita grana mesmo. A cidade ganhou sim algumas obras que ficaram de legado, mas todos eles com alguns poréns. O maior legado em termos de transporte, principalmente para mim que moro aqui no Rio, foi o metrô até a Barra da Tijuca. Uma obra cara que liga um bairro que tem um problema crônico de comunicação com o resto da cidade do Rio de Janeiro. Para quem não é daqui, existe uma montanha entre o centro do Rio de Janeiro e a Barra da Tijuca. Isso faz com que existam muito poucas opções de pistas ligando as duas partes. E como a Barra da Tijuca é a parte que mais cresce da cidade, o trânsito indo e vindo de lá fica a cada ano pior. O metrô indo até a Barra da Tijuca ajudou a desafogar esse trânsito, porém é uma obra bastante cara, a mais cara de todas, e que desperdiçou um bocado de recurso. O Tatuzão, comprado pela fortuna de 9,6 bilhões de reais, foi comprado justamente com a desculpa que depois da obra para as Olimpíadas, ele seria usado para continuar expandindo o metrô do Rio para outros lugares. No entanto, foi encostado próximo à estação da Gávea, que nunca foi concluída, e a manutenção do Tatuzão sozinha custa milhões por mês e se torna, a cada ano que ele fica parado, menor a possibilidade de que ele possa efetivamente voltar a ser usado. A estação Gávea nunca ficou pronta. Pior, o buraco aberto e nunca concluído está ameaçando prédios vizinhos. Está sendo feito neste momento o planejamento para se aterrar o buraco. Isso, a prefeitura gastou milhões e milhões para abrir um buraco, que seria a estação. Como não tem grana para terminar a estação, vai gastar agora um bocado de dinheiro para fechar o buraco. No final, o metrô até a Barra é útil, sem dúvida, mas muitos questionam até hoje o trajeto usado. O trajeto escolhido privilegia bairros ricos e turísticos, porém acabou saindo, por isso, muito mais caro do que as alternativas que haviam. De fato, o secretário de Transportes da época confessou já para a polícia que o trajeto foi alterado propositalmente para ficar mais caro, para poder ter mais propina para todos no final das contas. Além disso, foram construídos 2 grandes túneis que facilitaram bastante o trânsito no centro do Rio, o túnel 450 e o túnel Marcelo Alencar. Esses túneis foram construídos como alternativa ao elevado da Perimetral. A Perimetral era um viaduto horroroso que havia na orla do Rio de Janeiro, bem no centro da cidade, enfeiava muito a vista da cidade, é fato. Com a derrubada da Perimetral, foi construído o chamado Boulevard Olímpico. A questão aqui é, foram construídos 2 túneis caríssimos,
para que fosse derrubada a perimetral. Com isso, o trânsito em si melhorou um pouco, mas não melhorou tanto assim. O Boulevard Olímpico é bonito, fato, mas a grande questão aqui é, será que valia a pena isso? Foi gasto uma quantidade enorme de dinheiro para destruir uma obra e construir outra para manter o trânsito mais ou menos na mesma? A aposta original do pessoal é que isso revitalizaria o centro da cidade, levando mais empresas e moradias para regiões relativamente abandonadas do centro. O fato é que isso nunca aconteceu. O centro do Rio continua no mesmo marasmo que está vivendo desde a década de 80 e agora com a Covid está mais morto do que nunca. Gastou-se uma fortuna para revitalizar uma área e como ninguém quer morar lá, as obras estão lentamente quebrando sem manutenção. Mais uma montanha de dinheiro jogada fora. Finalmente, no transporte também foi criado o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, que anda ali no centro da cidade do Rio. A ideia era oferecer uma alternativa de transporte à região bastante conturbada, visando justamente também a revitalização e aumento do trânsito de pessoas por ali. Porém, mais uma vez, o fato de que as pessoas não querem morar no centro do Rio tornou a obra inócua. A concessionária que hoje gerencia o VLT está brigando na justiça para entregar a concessão. Simplesmente não tem público para ele, não vale a pena. Embora o VLT seja útil ao carioca, cabe de novo a pergunta, será que era mesmo a melhor alocação do dinheiro? Claramente pouca gente usa. A coisa não para aí. Os corredores BRT, ônibus de trânsito rápido, que prometiam mais velocidade e conforto para quem usa ônibus, nunca foram concluídos. Até hoje, as obras da Transbrasil se arrastam e os demais BRTs estão completamente sucateados. A viagem de ônibus, ao contrário, ficou pior do que antes. Várias estações BRT originais foram simplesmente abandonadas. Além disso, o Maracanã e o Engenhão, os grandes estádios aqui da cidade, tiveram obras enormes de revitalização. Viraram grandes elefantes brancos, maiores ainda do que já eram antes. Nenhum dos dois se pagava sequer a manutenção antes. Agora continuam não se pagando, embora pelo menos ainda sejam usados com alguma frequência. Até aqui vimos os legados que de fato deixaram algo para a cidade. Custaram um absurdo, muita propina, enormes desperdícios, mas pelo menos são usados. Tem coisa pior. O Parque dos Atletas consiste em um conjunto de prédios que foram usados para hospedar os atletas e depois foram vendidos à iniciativa privada. Porém, menos de 1/3 dos apartamentos foram vendidos no final das contas. O preço extremamente caro para apartamentos pequenos em uma região com transporte ruim. Simplesmente não valem o preço, estão encalhados lá. O Parque Olímpico concentrou as principais arenas. Todos sabiam que várias delas não teriam utilidades após os jogos. A prefeitura veio então com a ideia de que algumas arenas seriam desmontadas e montadas como escolas em outros lugares. Outras arenas virariam escolas ali mesmo no Parque Olímpico. Até as piscinas usadas seriam desmontadas e montadas em pequenas piscinas nas escolas para atender a população carente do Rio. Nada disso aconteceu. As arenas desmontáveis, entre aspas, continuam lá montadinhas e sem uso, enferrujando e pegando poeira, tal como no dia seguinte às Olimpíadas. Algumas das arenas chegaram a ser ocasionalmente usadas para campeonatos locais ou shows, mas a maior parte está simplesmente empoeirando lá. Mesmo tendo sido mais caras justamente porque seriam supostamente desmontáveis, isso acabou resultando em apenas mais dinheiro jogado fora. A manutenção do Parque Olímpico ainda custa uma fortuna por mês. Pior ainda é o Parque Radical de Deodoro. Foi construído no subúrbio do Rio, com piscina de corredeiras, pistas de bicicleta e várias outras provas durante as Olimpíadas. A promessa é que isso ficaria como uma área de lazer para a população após os Jogos. Porém, foi abandonado pela prefeitura, nada funciona lá, uma tristeza, mais dinheiro jogado fora. Pior que nem dá para culpar tanto assim o prefeito do Rio de Janeiro da época, que aliás foi reeleito e se tornou novamente prefeito do Rio, o Eduardo Paes, porque o fato é que isso acontece em toda a Olimpíada. Toda a Olimpíada é um monte de dinheiro jogado fora. O que dirá então nessa Olimpíada agora de Tóquio? Uma Olimpíada conturbada que era para ser no passado, está acontecendo agora, está acontecendo sem público. Certamente os organizadores dessa Olimpíada tomaram um grande prejuízo. Não vai ter turismo, pelo menos por hora, não tem como evitar, dadas as condições da pandemia. Mas lembra, isso só acentua o problema que já existe. Toda a Olimpíada dá prejuízo, muito prejuízo. Não deixa legado praticamente nenhum. E quando deixa algum legado, seria muito mais barato construir o legado apenas do que fazer a Olimpíada para ter o legado.
Então, por que governos insistem em organizar jogos desse tipo? As Olimpíadas de 2024 serão em Paris, já estão confirmadas. As de 2028 em Los Angeles. O COI avisou agora que as de 2032 estão confirmadas para Brisbane, na Austrália. Bem, o motivo pelo qual, apesar de todo esse prejuízo, as Olimpíadas continuarem acontecendo é que elas trazem a justificativa para um grande orçamento ser gasto em obras. Dá para coletar um bocado de propinas nisso aí. Não é à toa que todo político adora a Olimpíada. É muita oportunidade para enriquecer. Então, aproveite para assistir os Jogos de Tóquio. Lembre-se, você e seus descendentes, como brasileiros, ainda vão pagar o custo da Olimpíada do Rio por mais uns 300 anos. Mas os políticos aqui do Rio agradecem seu sacrifício. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!